Tá, pode ser. Vou botar aqui para me organizar, tá? Então, boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Manuela, eu sou aluna aqui da URGS, mas no Direito. Eu estou atualmente no 10º semestre. E eu vou apresentar hoje um trabalho que é fruto de uma iniciação científica que eu estou desenvolvendo, que acabou agora no caso, com o professor Paulo McDonald. E o título do meu trabalho é Mudanças Climáticas e Cosmopolitismo, repensando o ônus da justificação estatal com Sheila Ben-Habib. Eu só queria dar uma introduzida antes do trabalho, que é falar que eu vinha trabalhando na iniciação científica com um debate contemporâneo na filosofia política sobre justiça global, e mais especificamente as críticas que o John Rawls vinha recebendo de autores que a gente poderia aglutinar assim com intitulados, né, cosmopolitas, e aí veio as instituições no Rio Grande do Sul, e daí eu, enfim, dei um outro direcionamento a partir disso, em especial porque uma das críticas que ele vinha recebendo é uma tese que ele tem, um pressuposto da teoria dele, da autossuficiência das sociedades políticas, e aí eu comecei então a mudar a rota, assim, em especial a partir dessa tese da autossuficiência das sociedades que ele acaba adotando, e aí encontrei a obra da Ben-Habib e o trabalho acabou sendo um pouco sobre isso. Eu vou apresentar aqui o que eu venho pensando, mas é uma pesquisa ainda inicial sobre esse tema. Então eu vou passar a ler o que eu planejei. A sociedade brasileira parece ter chegado a um ponto em que não há mais como se negar que os efeitos das mudanças climáticas estão sendo sentidos na pele de seus cidadãos, como o caso recente aqui no Rio Grande do Sul nos demonstra. Se as mudanças climáticas são potencializadas pela ação humana, e se seus efeitos não respeitam as fronteiras territoriais, então, por um lado, as consequências de práticas poluentes de um país, como a indústria animal, estão sendo sentidas por indivíduos que estão fora de suas fronteiras e, por outro lado, não é possível reduzir ou mitigar, impactar esse processo apenas pela conduta individualizada daquele Estado interessado, por exemplo, o brasileiro. Então, o que esses fenômenos parecem nos mostrar é uma certa forma de interdependência entre sociedades políticas, além da já conhecida de interdependência econômica, que agora, se antes não estava claro, assume proporções de vida ou morte. Ao mesmo tempo, na teoria política contemporânea, a legitimidade de Estados normalmente é pensada tendo como referência a posição de seus cidadãos. É o regime do autogoverno do povo e que garante a cada um de seus membros uma lista de direitos humanos. E como eu já exemplifiquei no início, né, ao falar da minha pesquisa, na obra de John Rawls, um dos grandes expoentes da teoria da justiça contemporânea, adota uma tese da autossuficiência das sociedades políticas ao fazer sua reflexão. Além, claro, dessa que a gente poderia pensar sobre essa reflexão sobre interdependências entre sociedades, a gente poderia pensar também sobre outras formas, né, de interdependência, por exemplo, entre as vidas humanas e não humanas, que eu não vou desenvolver, eu botei aqui só para ilustrar e que foi objeto de um outro trabalho, então vi depois, achei massa. Bom, então sobre o meu trabalho em específico, eu quero pensar sobre essa questão específica, né, da interdependência de sociedades políticas. Mais especificamente, eu formulei assim o problema que eu queria entrar e trazer a Ben-Habib para pensar essa questão. Se parece ser o caso que as ações dos Estados impactam profundamente as condições de vida presente e futura de indivíduos que estão fora de suas fronteiras, a quem devemos limitar a justificação das práticas estatais apenas aos seus cidadãos? Em outros termos, a quem é devida a justificação de práticas de Estados democráticos num contexto de interdependência global? Então, a minha pesquisa tem por objetivo refletir sobre a questão a partir da obra da Sheila Ben-Habib, mais especificamente a partir das obras que eu listei aqui no slide. E o trabalho vai expor algumas considerações iniciais sobre isso que eu venho fazendo nos últimos meses só. Então, no primeiro momento, eu quero apresentar em linhas gerais a ética do discurso da Ben-Habib. E no segundo momento, explicitar as exigências dessa ética política perante a interdependência global. E, por fim, tecer considerações sobre o que a gente pode chamar de um cosmopolitismo resultante desse projeto e a questão ambiental. Bom, entrando na ética do discurso dela, ela desenvolve essa questão, essa visão em 1992, né, na real, os artigos que culminam na obra de 1992, a partir da obra do Habermas, e
ela afirma que ela está pretendendo fazer, ao reformular a ética do Habermas, uma defesa dos valores universalistas do projeto da modernidade, à luz contra, né, seus críticos de matriz comunitarista, feminista e pós-moderna. Para tanto, ela acha-se necessário reformular o universalismo agora de uma forma que ele seja um universalismo interativo. Com esse movimento, o processo de universalização passa a ser compreendido na ética como uma reversibilidade de perspectivas. O critério de validade do juízo moral, assim, não é o consenso, como é o caso em John Rawls, por exemplo, mas a possibilidade de um acordo razoável com os demais atingidos por essa norma. Nesse processo, os agentes morais são entendidos, por um lado, como outros generalizados, isto é, como outros dotados dos mesmos direitos que eu, e, por outro, como outros concretos, isto é, indivíduos específicos diferentes de mim, com história, sexo, etnia, cor de pele, que, por mais que muito diferentes de mim, eu devo levar em consideração na minha reflexão. Tanto na ética quanto na política, a ética do discurso de Ben Habib afirma que a premissa básica é que normas, arranjos, práticas no geral, para serem válidos, precisam ser acordados por todos os afetados em condições especiais de discursos. E para que um discurso ocorra e não meramente dominação, propaganda, certas condições precisam estar presentes. E ela intitula, né, de o princípio do respeito moral universal, que reconhece cada participante, cada afetado pelaquela prática como um igual participante da discussão, e também o princípio da reciprocidade igualitária, segundo o qual todos esses participantes da discussão têm os mesmos direitos nessa conversa. Ela faz também uma recepção da obra da Hannah Arendt, em especial ela pega o que a Hannah Arendt chamou, pegando do juízo estético kantiano, o pensamento alargado. E Ben Habib afirma, então, que a construção do bom juízo moral requer o cultivo dessa mentalidade alargada, que é uma imaginação moral que reflete uma disposição de se colocar no lugar do outro. Sua teoria, então, seria uma ética política no seguinte sentido, e aqui eu cito da tradução feita para o português pela UNB. É uma ética política no sentido que se preocupa com a criação de instituições, com a formação de práticas e manutenção de valores cívicos que cultivem a capacidade da mentalidade alargada e o compromisso com a igualdade universalista que os inspiram. O vínculo dessa ética política com a democracia é que são nas instituições democráticas que os princípios que possibilitam esse discurso podem ser realizados tanto nas instituições quanto nas práticas não institucionalizadas da sociedade civil, e com isso é possível um diálogo, uma discussão real entre as pessoas impactadas pelas práticas. Eu quero chamar a atenção agora que nessa ética não há uma limitação sobre o escopo do discurso. Pelo contrário, Ben Habib é explícita na sua obra de 2002, As Reivindicações da Cultura, que as comunidades discursivas podem surgir onde e quando os seres humanos afetarem o bem-estar uns dos outros. No contexto de interdependência global, ela afirma, a conversação moral inclui potencialmente toda a humanidade. À luz disso, parece ser o caso que o reconhecimento de que práticas poluentes dos Estados impactam a vida de indivíduos que estão fora de suas fronteiras expande o escopo da comunidade a qual é devida a justificação dessas condutas. É por respeito a cada indivíduo enquanto um agente moral que é preciso estar disposto a ouvir as reivindicações de indivíduos que estão fora das fronteiras. Nos termos da filósofa, é preciso entrar em um diálogo intercultural com todos os interessados. E, claro, ela nos lembra que, num contexto de extrema desigualdade de poder econômico, seria um pouco ingênuo afirmar que é possível acontecer um diálogo, mas que, então, pelo menos, precisamos usar esses princípios da reciprocidade igualitária como guias de ações para os nossos juízos práticos. E com esse caráter indeterminado das fronteiras da nossa comunidade discursiva, a gente chega numa versão de cosmopolitismo. Na sua obra de 2006, que é intitulada Outro Cosmopolitismo, ela afirma entender o cosmopolitismo como, e aqui eu cito, uma filosofia normativa para levar as normas universalistas da ética do discurso para além dos limites do Estado-nação. E numa palestra recente, que eu deixei as referências no quadro, 2023, ela explicita que ao longo
ela explicita que ela entende cosmopolitismo com 3 dimensões, uma moral, uma cultural e uma jurídica. No primeiro sentido, enquanto uma ideia que estabelece o igual valor a todo ser humano enquanto agente moral, independentemente de seus vínculos nacionais, enfim. No segundo sentido, cultural, que é uma visão sobre como cultura se afeta mutuamente. Isso tem a ver, parênteses, com a concepção de cultura da Ben Habib, né? Ela rejeita uma visão de cultura como um bloco homogêneo de valores, e ela defende culturas como teias de narrativas contestadas e contestáveis. E um terceiro sentido, que é o jurídico, o cosmopolitismo como uma ideia, como uma condição em que há normas que se aplicam diretamente a indivíduos e não a estados no cenário internacional. Isso, afirma ela, já é o caso, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial. Então, os exemplos que ela dá, assinatura de tratados de direitos humanos a partir de, por exemplo, de 1948, criação de sistemas de proteção de indivíduos, e assim por diante. Para ela, então, são exemplos de normas cosmopolitas que já estão vigentes na nossa sociedade global. E ela fala que a visão dela do cosmopolitismo seria um sem ilusões. Eu não explorei assim múltiplos significados ainda do que ela quer dizer com isso, mas me parece, pelo menos alguns sentidos eu já consegui identificar, que em primeiro lugar, né, não há uma pretensão de estabelecer princípios morais universais últimos, assim, com uma fundamentação que se aplique a todos os seres humanos à luz de uma razão humana compartilhada, digamos. Também não há uma pretensão de negar que há certas demandas particulares advindas de vínculos nacionais, étnicos, enfim. Ela fala que o cosmopolitismo dela aposta numa intermediação entre demandas mais universalistas e particulares, e não uma sobreposição. Mas o que há uma aposta, sim, é numa tarefa de justificação de estruturas que impactam os outros indivíduos a partir de um processo comunicativo, à luz, né, da ética do discurso dela. E, vinculado agora ao tema que eu norteei assim, no estudo da Ben Habib, ela fala que um dos movimentos que nos leva ao cosmopolitismo é o ambiental. Ela fala que o fato da superfície da Terra ser finita, ser esférica, a gente vai encontrar seres diferentes de nós, com os quais a gente vai ter que compartilhar a superfície, e esse momento de compreender que a gente compartilha a superfície da Terra com os outros é um momento de despertar moral, e a aposta ela pode nos mostrar um vínculo entre uma ética ambiental e o cosmopolitismo, a partir do que ela chama de interdependência planetária. Eu botei uma citação aqui que eu não vou ler tudo por fim de tempo, mas eu queria chamar a atenção que nesse momento, no livro dela sobre direitos humanos, em 2011, que ela menciona que, à luz, né, da devastação ambiental, vou citar só o final, precisamos desenvolver tanto uma ética planetária para nos guiar diante da devastação que estamos causando à Terra como espécie, quanto uma esfera pública global como uma esfera de ação e deliberação, na qual nos interligamos por meio de esferas e instituições formais e informais, cada vez mais interdependentes em direção ao federalismo republicano. Essa seria uma utopia concreta de nossos tempos. Fim de citação. Então, só para mencionar assim, que a interdependência planetária, afirma Ben Habib, né, é uma das formas pelas quais os seres humanos impactam pessoas extremamente em contextos diferentes e distantes dos nossos, mas que há, à luz disso, um imperativo para que a gente pense formas de discutir e testar a validade dessas práticas com as pessoas afetadas. Bom, considerações finais, à luz do que eu falei, parece ser o caso que em Ben Habib, o reconhecimento de que práticas poluentes dos estados impactam a vida dos indivíduos fora de suas fronteiras expande o escopo da comunidade a qual é devida a justificação. Frente à interdependência global, o que ela chama de interdependência planetária, no caso ambiental, nos sugere filósofa, precisamos criar soluções em um diálogo intercultural que ouça a voz de todos os afetados. Para tanto, há que se cultivar uma imaginação moral capaz de transcender a nossa posição particular, enquanto brasileiros e brasileiras, por exemplo. Nos termos da autora, há que se cultivar uma mentalidade alargada, de forma que cada vez mais indivíduos ao redor do mundo, e aqui eu cito, nos pareçam como outros concretos, cujos direitos, como outros generalizados, estamos dispostos a falar e lutar por. O resultado desse arcabouço teórico é um cosmopolitismo que aposta na construção conjunta de alternativas às distopias do tempo presente, da qual a catástrofe ambiental é talvez a maior.
E por fim, eu deixei uma nota que eu não explorei, mas que vínculo com o tema, mas que ela chega a comentar sobre a questão de animais não humanos e pessoas sem capacidade para linguagem, e como a teoria dela também não fecha o escopo de com quem e para quem, que tipo de seres temos deveres morais. Ela não restringe aqueles capazes do discurso e chega a mencionar animais e natureza no geral, e que eu não explorei, mas fica uma nota de rodapé. Enfim, referências dessa apresentação. Agradecimentos ao meu orientador Paulo, Igor Nascimento, como sempre, ao professor Nicolai Stephens e Thomas Stenta, que também foram pessoas que discutiram os temas que eu trabalhei hoje. É isso. Leia e depois o professor Edson. Esse tema é muito caro e, ao mesmo tempo, no final, fiquei muito feliz com a questão animal, da natureza, mas também tem umas questões também interessantes que vai na dimensão do cosmopolitismo. Aí eu ia perguntar, teria uma dimensão de governança até para conseguir viabilizar essa ética cosmopolita do poder, digamos, em termos de uma eficácia de poder, mas depois eu vi parece que caminha quando ela falar em federalismo republicano e essa independência, essa esfera pública global, mas como uma esfera pública não só no sentido de sociedade civil, mas também no sentido de instituições planetárias. E aí tem um filósofo, o texto que ele faz isso eu não consigo mais achar, achei, mas era muito caro para comprar, mas tem um livro que, eu não sei se tem como conseguir por PDF, mas é Confronting War, que eu descobri porque, enfim, eu conheci a pessoa através do movimento, eu conheci a pessoa existir através do movimento esperantista, e é um filósofo dos Estados Unidos que tem um livro chamado Confronting War. E ele faz uma análise filosófica da guerra, e lá pelas tantas ele vai, soluções para problemas de existência de guerras. E lá pelas tantas ele vai abordar um argumento que é mais, eu não sei se é exatamente esse livro, eu sei que ele aborda esse argumento, mas eu não sei se, enfim, se é esse que eu peguei de outro lugar, mas a ideia é que, basicamente, nós precisaríamos, para que as guerras acabem, ter uma sociedade política institucionalizada planetária, para que nós não resolvamos um paralelo de as pessoas assim se degladiando, os países se degladiando, mas que nós resolvamos isso de um modo, através de uma democracia planetária. Eu posso responder já? Pode. Eu vou avisar que como o professor Eric se apresenta depois, eu acho justo ele fazer a pergunta, já que é ele, depois não vai cortar o tempo de ninguém. Aí você responde e depois ele faz a pergunta. Tá. Sem pressa. Só um comentário rápido sobre o último ponto que você chamou a atenção. Me parece que está naquela frase que a consciência ambiental nos leva a um cosmopolitismo. Eu diria que leva justamente também a um pós-humanismo. Acho que é a sua pergunta que você, o comentário que você deixou ali para o final. Pensando que as consequências das ações humanas não vão ser só para outros seres humanos, vão ser sobretudo para as diversas espécies que existem no planeta. Né? Lembrando que as ações humanas têm extinguido, né, espécies na mesma quantidade que, por exemplo, meteoros que caíram, né, em eras passadas, em termos de quantidade de extinção de espécies. Mas uma segunda pergunta bem rápida também, eu sei que você falou mais sobre ética no plano teórico, mas pensando em questões de ética prática, né, o que essa visão poderia dizer para movimentos negacionistas, como que a gente lida com isso, que tipo de instituição a gente precisa instituir, enfim, para poder conseguir lidar com um fenômeno como esse, que acaba sendo um empecilho também para que a gente consiga agir de uma maneira mais coordenada e tomar as decisões e ações que são necessárias. Tá. Parabenizar pela apresentação. Tá. Obrigada. Obrigada pelas perguntas também, gente. Em primeiro lugar, muito obrigada pela sugestão. Eu estava mexendo no celular, mas é que eu estava anotando, tá? Porque eu esqueci minha caneta, então desculpa também se pareceu uma delicadeza. Obrigada pela sugestão de leitura, eu fui atrás, não conhecia. Sobre a questão de instituições globais, esfera pública global, Ben-Habib menciona, né, que parece necessário para fazer valer, digamos, a ética do discurso, a criação de esferas públicas reais para possibilitar o debate real sobre os afetados. E aqui foquei em humanos, mas também ela menciona que, ok, mas a gente também impacta seres que não têm aptidão ao discurso, e aí dela faz uma separação em que seria o escopo daqueles seres a quem é devida, para quem a gente tem obrigações morais, e aqueles com quem a gente delibera, mas ela fala que no caso dos animais, enfim,
há também certos deveres, mas pelo menos até onde eu li, ela não chega a desenvolver muito isso. Mas o que ela chega a desenvolver, sim, que é a tua pergunta mais diretamente, é a necessidade de criação de práticas, de esferas institucionais para ouvir a voz dos afetados. Enfim, mas esse seria o meu comentário. Mas agora, talvez não respondi muito, mas enfim, desculpa. Mas sobre o comentário do professor Eros, de fato eu concordo que o reconhecimento desses impactos não se restringem a seres humanos e também a animais e, enfim, formas de vida no geral. Eu não cheguei a explorar muito essa questão. E a literatura que eu trabalhei também só focou muito assim num debate Estado-indivíduo, justificação dos arranjos coercitivos e a quem se direciona a justificação, sempre seres humanos. Mas eu acho também que em termos de, digamos, compromissos éticos, mesmo como cidadãos, assim, concordo 100% que há um direcionamento, assim, reconhecendo essa interdependência não só entre sociedades humanas, mas formas de vidas não humanas, nos levaria também a compromissos éticos em relação a essas outras formas de vida. E, como eu estou sem caneta, deixa eu ver se eu esqueci, tinha um último ponto que era sobre... que o senhor me fez uma pergunta final. Isso, desculpa. Tá. Então, a Ben Habib, ela se coloca e segue, né, escrevendo hoje em dia, uma das pautas dela é a defesa do universalismo contra seus críticos, seja extrema-direita, seja movimentos decoloniais, que em algumas vertentes negam certos valores universalistas. E de fato, no debate atual sobre ambientalismo, é um grande oponente, né? E não só em termos de proteção ambiental, mas proteção de direitos humanos. Esse debate cosmopolitismo não faz sentido, é tudo, sei lá, um discurso bonito para ascensão e para interesses imperialistas de certos países, enfim, numa leitura nacionalista, xenofóbica e também de devastação ambiental. Então, o que eu diria sobre isso é um desafio e me parece que são pessoas não comprometidas com direitos humanos, que também é um compromisso da Ben Habib, quem dirá com proteção ambiental. O que mais que eu não falei? E questões mais práticas. Então, a teoria da Ben Habib, ela fala que é tipo uma metanorma para aferir a validade de normas, então ela não chega a entrar em questões mais práticas, assim. Mas eu agora, Manuela Luz, assim, pensando sobre... eu tendo a achar, então, relacionando com a pergunta anterior, que a gente precisa criar esferas de tipo, participação tanto das comunidades afetadas, povos indígenas, seja, sei lá, organismos da organização da sociedade civil voltados para a pauta ambiental, mas a população no geral sobre essa questão. Mas, enfim, resposta muito por cima, tá? Mas, enfim, eu preciso pensar. Mas obrigada pelas questões. Obrigada.